Desde 7 de janeiro de 2025, uma série de 30 incêndios florestais afetaram a área metropolitana de Los Angeles e regiões vizinhas. Até 16 de janeiro, os incêndios florestais tiraram a vida de pelo menos 27 pessoas e forçaram mais de 200 mil a evacuar seus lares. Tem mais, não acabou. No dia 15 de janeiro, o New York Post soltou uma bomba. Olá pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em uma série especial do Gustavo Report, cobrindo o incêndio em Los Angeles. Esse especificamente é o meu terceiro episódio, e eu não apenas estou trazendo as informações do que está acontecendo, mas também respostas paralelas que estão surgindo sobre a origem, o envolvimento e participações suspeitas de personagens especificamente, precisamente relevantes ao longo desse desastre. Hoje você vai ouvir sobre a prefeita, e acredite, há novas revelações que pioram ainda mais a condição da sua ausência quando esse horror passou a se desenrolar. E se você quiser assistir os episódios anteriores, eu vou deixar o link da playlist fixado no primeiro comentário. Lembrando que vamos ter episódios especiais do incêndio todos os dias essa semana. E você pode conferir também outras atrações que eu produzo aqui no canal. Se você for na página inicial, você vai conferir as playlists, sagas, séries, minisséries e peças investigativas que eu produzo aqui no canal. Tanto de investigações paralelas, quanto também de casos criminais muito intensos, fortes, histórias chocantes que muitas vezes você não vai encontrar em nenhum outro lugar, exceto aqui no meu canal. E eu vou começar esse episódio agora. Incêndios apocalípticos devastavam Los Angeles há mais de 24 horas quando a prefeita Karen Bass desceu de um avião e teve um encontro viral que pode definir sua gestão como prefeita. Enquanto um repórter irlandês que estava no voo dela fazia perguntas a ela, a prefeita da segunda maior metrópole do país permaneceu em silêncio e aparentemente paralisada. Você deve um pedido de desculpas aos cidadãos por estar ausente enquanto suas casas estavam queimando? Nenhuma resposta. Você se arrepende de ter cortado o orçamento do Corpo de Bombeiros em milhões de dólares, senhora prefeita? Nenhuma resposta. Você não tem nada a dizer hoje? A prefeita olhou para frente, depois para os próprios pés, antes de abrir caminho pela ponte aérea em direção à sua cidade em chamas. Ela havia deixado Los Angeles em 4 de janeiro, quando o Serviço Nacional de Meteorologia intensificou os alertas sobre uma tempestade de vento que se aproximava, para comparecer à posse do presidente ganês John Dramani Mahama. Ela permaneceu fora do país enquanto o incêndio de Palisades se acendeu, depois explodiu, com outros incêndios logo irrompendo na cidade ao redor dela. Ela retornou na quarta-feira, e a indignação pública sobre seu paradeiro e perguntas sobre hidrantes vazios, um reservatório vazio e, de acordo com alguns recursos insuficientes do Corpo de Bombeiros, sua forma de lidar com as perguntas nos dias que se seguiram apenas intensificou algumas dessas críticas. A prefeita Karen também lutou contra dissensão extraordinária em suas próprias fileiras, com a chefe dos bombeiros de Los Angeles, Christiane Crowley, em entrevistas caracterizando o departamento como subpessoal e subfinanciado, insinuando que a prefeita havia falhado com ela. Falsos rumores naquela noite de que a prefeita havia demitido a Chris aumentaram o caos e a sensação de que ela não estava totalmente no controle. Agora, enquanto a prefeita enfrenta uma calamidade que redefinirá a cidade, seu futuro político também está em jogo. Em um momento de angústia em que as pessoas querem desesperadamente que heróis e vilões deem sentido à sua própria dor, a prefeita sem dúvida se tornou um saco de pancadas para parte da cidade. Sua ausência, combinada com uma performance inicial instável e o ataque sem precedentes de seu chefe de bombeiros, apenas intensificaram suas vulnerabilidades. Mas só o tempo revelará a gravidade das consequências políticas. Haverá investigações sobre se as autoridades de incêndio e água falharam e se a prefeitura perdeu a oportunidade de tornar as comunidades mais resilientes ao fogo. Essas respostas levarão meses, se não anos, para serem resolvidas. Em uma paisagem beligerante da Califórnia, apenas provisoriamente domada por mãos humanas, o fogo não era uma inevitabilidade. Muitas das sementes para a destruição foram semeadas muito antes da prefeita Karen Bass assumir o cargo. E temperaturas crescentes que deixaram encostas secas e prestes a explodir com ventos intensos e decisões de planejamento de gerações atrás que colocaram casas dentro de canyons vulneráveis e cobertos de arbustos.
E o trabalho duro da reconstrução está apenas começando. Durante um briefing, na manhã de sábado, a prefeita disse o seguinte: para todos os angelinos, estamos sofrendo, ainda em choque com raiva. E eu também estou. A devastação que a nossa cidade enfrentou. Mas apesar da dor, apesar da raiva, apesar do choque, temos que permanecer focados até que esse tempo passe, até que os incêndios se apaguem. A prefeita se recusou a ser entrevistada e prometeu um relato completo do que funcionou e especialmente do que não funcionou assim que as chamas diminuíssem. A prefeita foi eleita em novembro de 2022 e a prefeita do primeiro mandato passou seus anos iniciais no cargo focada na emergência complexa e na extensa falta de moradia na cidade. O Los Angeles Times disse que ela fez algum progresso incremental na falta de moradia, mas também enfrentou poucas crises externas até a chegada do fogo. Eu não pude confirmar se essa declaração do Times é verdade. Antes dos incêndios, mesmo com os moradores de Los Angeles expressando frustração com a direção da cidade, os moradores ainda aprovavam amplamente seu desempenho no trabalho. Também não pude confirmar se esse relato é verídico. Mas essa boa vontade está se dissipando. Nos últimos dias, as críticas vieram de todos os lados. Com o seu desafiante de 2022, o bilionário magnata dos shoppings Rick Caruso criticou a prefeita na mídia por sua ausência e pela forma como lidou com o incêndio. O Rick Caruso, cujo shopping Palisades sobreviveu ao incêndio com a ajuda de bombeiros particulares, disse ao Los Angeles Times na semana passada que a terrível liderança da prefeita resultou em bilhões de dólares em danos porque ela não estava lá e não sabia o que estava fazendo. Uma petição do Change.org exigindo sua renúncia recebeu mais de 120 mil assinaturas. A prefeita, de 71 anos, também foi criticada por cortes nas operações do Corpo de Bombeiros e com esses ataques vindo. Planet Media, o controlador da cidade e também queridinho progressista, tem sido particularmente crítico nas redes sociais. A prefeita Karen e os analistas orçamentários da cidade rejeitaram essa narrativa do corte de orçamento, ressaltando que a projeção de que o departamento cresceria de forma significativamente este ano, bem antes dos incêndios começarem, em grande parte graças a um pacote de aumentos salariais para bombeiros. Na manhã de segunda-feira, o Dr. Patrick Sean Shine, o dono do Los Angeles Times, disse que foi um erro o jornal ter apoiado a prefeita Karen Bass em 2022. Ele disse isso em uma entrevista ao programa Morning Meeting, um programa de política transmitido no YouTube. Os endossos são feitos pelo conselho editorial do Los Angeles Times, que eles dizem que opera separadamente da redação. Os críticos também criticaram a falta de visibilidade da prefeita fora dos briefings oficiais, dizendo que a ex-congressista de 6 mandatos pareceu mais uma legisladora do que uma chefe do executivo em um momento em que os moradores querem desesperadamente sentir a segurança de seu líder. O governador Gavin Newsom e vários membros do Conselho de Supervisores do Condado e a vereadora Tracy Perr, que representa Pacific Palisades, estiveram mais visivelmente presentes do que a prefeita nas comunidades afetadas e no noticiário local. Mas o verdadeiro desafio para a prefeita está apenas começando a tomar forma com suas perspectivas políticas, intrinsecamente ligadas à recuperação quase incompreensível complexa que se avizinha. Em um lugar muito circunscrito por desastre, a prefeita está enfrentando uma catástrofe com encargos financeiros e logísticos que provavelmente ofuscarão as consequências combinadas do terremoto de Northridge de 1994 e da agitação civil de 1992. Ela também será responsável por um esforço gigantesco de limpeza ambiental e pelo desafio de abrigar milhares de moradores de Los Angeles recentemente desabrigados em um mercado imobiliário já supercarregado. Tudo isso terá que acontecer enquanto ela se prepara para a pegada massiva e os desafios operacionais das próximas Olimpíadas de 2028. Antes das grandes áreas da cidade serem imoladas, era amplamente esperado que a prefeita democrata de uma cidade predominantemente democrata conquistasse um segundo mandato sem oponentes sérios nas eleições de 2026. Os potenciais desafiantes podem agora sentir o cheiro de sangue na água, como disse um consultor político local, e reavaliar a viabilidade de montar suas próprias campanhas em meio a um cenário político em rápida mudança. Um representante do Rick Caruso
que era um republicano que virou democrata e gastou mais de 100 milhões de dólares de sua fortuna pessoal em sua campanha de 2022, não respondeu quando perguntado se planejava concorrer novamente. Ele perdeu por pouco para Karen, que milagrosamente superou sua liderança nas pesquisas após uma onda de votos enviados pelo correio de última hora. Um porta-voz de um possível candidato que opera na cidade não quis responder sobre suas possíveis perspectivas políticas, mas relatou que está focado no trabalho agora e que não havia tomado nenhuma decisão sobre futuras corridas. Andy Mary Hank, ex-chefe do Departamento de Ciências Políticas e Relações Internacionais da USC, que agora lidera o Instituto Kiran para o Estudo de Raça e Etnia da Universidade Estadual de Ohio, disse assim: "Eu não acho que esta seja uma situação fatal para sua chance de reeleição ainda. Ainda há tempo para a ex-organizadora comunitária do sul de Los Angeles retornar à marca política pelo qual ela é conhecida, definida por um profundo senso de cuidado com a comunidade. Mas não será fácil. Até mesmo alguns aliados políticos olharam com desconfiança para a forma como a prefeita lidou com as críticas crescentes na semana passada, com vários deles expressando descrença na entrevista viral no aeroporto e seu tom nas perguntas subsequentes nos dias seguintes. A prefeita, que há muito tempo ignora perguntas que ela lança como politicamente motivadas com ar de aborrecimento, foi combativa e defensiva em entrevistas coletivas quando pressionada sobre sua viagem. Levou dias para que ela reconhecesse publicamente o nível de fúria crua sendo expressado sobre a resposta da cidade aos incêndios. Apenas uma parte dos incêndios letais ocorreu dentro dos limites da cidade, embora a prefeita também tenha lutado contra a culpa pela resposta ao incêndio de Eaton, que está bem fora de sua alçada. Outros condenaram os críticos da prefeita como abutres políticos que estão apenas prejudicando a cidade em um momento já perigoso. Steve Soboroff, ex-presidente da Comissão de Polícia de Los Angeles e apoiador de longa data da prefeita, disse: "Não é justificado", falando sobre as críticas. "É apenas conveniente e fácil para as pessoas que querem passar o tempo apontando dedos em vez de olhar para frente, e isso foi um ato de Deus. Isso foi uma força maior. Isso estava além do controle de qualquer um." Só que há elementos, no mínimo, suspeitos sobre a conduta horrorosa da prefeita. Antes dela deixar a cidade, a filial regional do Serviço Nacional de Meteorologia estava prevendo condições críticas de incêndio, verborragia, que mudou para condições climáticas extremas de incêndio em 5 de janeiro. No final da manhã da última segunda-feira, eles emitiram um alerta urgente para uma tempestade de vento destrutiva e com risco de vida, levantando questões incômodas sobre as propriedades da prefeita e por que ela não deixou Ghana antes. Um funcionário sênior de outra autoridade eleita local disse o seguinte: "Eu não entendo como eles não cancelaram a viagem dela", explicando que o seu escritório começou a ver o evento de vento que se aproximava como uma grave ameaça durante o fim de semana anterior. Eles disseram: "Foi negligência política." O funcionário, que não estava autorizado a falar publicamente, disse que era prática comum que os políticos de Los Angeles cancelassem ou se preparassem para cancelar eventos pré-agendados durante eventos climáticos severos. Ainda assim, a prefeita não é o primeiro líder político da Califórnia a liderar a revelia durante um momento de crise urgente. O ex-prefeito James Hann estava em uma viagem de lobby para Washington, D.C. em 11 de setembro de 2001 e não pôde retornar à cidade por vários dias com as viagens aéreas suspensas. Quando os tumultos de Watts eclodiram em 1965, o então governador Pat Brown estava famosamente de férias na Grécia. Sua ausência ajudou a consolidar sua expulsão pelo desafiante Ronald Reagan no ano seguinte. Em uma cidade com mais de 4 milhões de pessoas, o TMZ encontrou por acaso 2 apoiadores proeminentes da prefeita, as atrizes Kim Whitley e Yvette Nicole Brown, saindo de um mercado em São Fernando Valley no sábado. Elas defenderam a prefeita fervorosamente em uma entrevista aparentemente improvisada. Elas sugeriram que a prefeita estava sendo considerada um padrão mais elevado por ser uma mulher negra e injustamente culpada por um desastre natural. Quando campanhas de difamação começam contra ela com motivo político, ela não é do tipo que levanta sua própria bandeira. E mais importante, este não é o momento para ninguém tentar se posicionar para a próxima eleição. O estilo discreto da prefeita e sua propensão ao poder brando, que alguns consideraram ausente nesse momento de catástrofe, também pode ser um ponto forte nos próximos meses, segundo seus entusiastas.
Enquanto outros líderes estaduais e locais faziam críticas exibicionistas ao presidente eleito Donald Trump, a prefeita Karen procurou publicamente amenizar o atrito, dizendo que havia conversado com representantes do novo governo e não estava preocupada com qualquer suposta falta de comunicação. Manuel Pastor, diretor do USC Equity Research Institute, disse o seguinte: durante desastres, procuramos alguém para culpar, mas também é que nossa política se tornou polarizada e nacionalizada, então isso é usado como desculpa para atacar a Califórnia por uma variedade de razões. Manuel atuou na equipe de transição da prefeita e disse assim: ela será julgada pela reconstrução e será julgada pela capacidade ou não da cidade de se preparar para as Olimpíadas. Mas detalhes externos pintam um retrato diferente do que os apoiadores da prefeita tentam transmitir. Menos de um mês antes dos incêndios varrerem Los Angeles, um grupo de bombeiros veteranos se reuniu na prefeitura para pedir mais recursos. Eles estavam em um ponto de ruptura, segundo um deles. Outro revelou que caminhões de bombeiros de milhões de dólares estavam parados porque cortes no orçamento haviam reduzido o número de mecânicos disponíveis para consertá-los. Fred Escobar, presidente do Sindicato dos Bombeiros da cidade e bombeiro veterano, disse o seguinte: eu vou dizer o que as pessoas não podem dizer. Se cortarmos uma posição, se fecharmos uma estação, os moradores de Los Angeles vão pagar o sacrifício máximo e alguém vai falecer. As preocupações dos bombeiros com recursos, ao que parece, não estavam erradas. Uma análise da CNN dos dados mais recentes disponíveis das 10 maiores cidades dos Estados Unidos e outros departamentos comparáveis mostra que o Corpo de Bombeiros de Los Angeles tem menos funcionários do que quase qualquer outra cidade grande, deixando lutando para atender tanto emergências diárias como também desastres maiores, como incêndios florestais. E apesar de estar localizada em uma das áreas mais propensas a incêndios do país, o LAFD tem menos de um bombeiro para cada 1.000 residentes. Isso se compara a cidades como Chicago, Dallas e Houston, onde a equipe está mais próxima de 2 bombeiros para o mesmo número de residentes. Das maiores cidades, apenas San Diego tem menos bombeiros per capita. Na costa de Los Angeles, a cidade de São Francisco conta com mais de 1.800 bombeiros para atender cerca de 1,5 milhões de moradores da cidade e comunidades próximas, enquanto Los Angeles tem cerca de 3.500 bombeiros alocados para atender uma cidade de quase 4 milhões de habitantes. Uma das palestrantes que se juntou ao Corpo de Bombeiros na reunião da Comissão do Incêndio no mês passado foi a vereadora Tracy Park, e ela alertou que os recursos estavam sendo esticados além do limite, apesar do risco perigosamente crescente de incêndios florestais. Ela disse assim: repetidamente, os líderes eleitos em Los Angeles falharam em fazer investimentos significativos em nossa segurança pública e, como resultado, os moradores de Los Angeles estão sofrendo as consequências. Apenas 21 dias depois, a comunidade de Pacific Palisades, no distrito do Conselho de Park, acabou se tornando o epicentro de um dos incêndios. Aí, para piorar, veio à tona agora, no dia 14 de janeiro, que quando o incêndio explodiu em Los Angeles, em 7 de janeiro, a prefeita estava posando para fotos no coquetel da Embaixada de Gana, segundo fotos postadas nas redes sociais. A foto foi publicada no Instagram e no LinkedIn por Marisa Bowen, uma funcionária da cidade que não fazia parte da delegação oficial. Outras fotos postadas por Marisa e o mestre de cerimônias, Ganis Nathaniel Todd, mostram a prefeita sorrindo, posando e conversando com os participantes. O Departamento de Gerenciamento de Emergências da cidade alertou os moradores de Los Angeles sobre o incêndio nas redes sociais às 11h22 do dia 7 de janeiro, escrevendo que o Corpo de Bombeiros de Los Angeles estava atualmente lidando com uma situação de incêndio florestal de rápida evolução na área de Palisades Hills, que já ultrapassava 10 acres, alertando os moradores para evitarem a área. Ao meio-dia daquele dia, uma fumaça espessa era visível de toda a cidade, e a cidade emitiu ordens de evacuação minutos depois das 12 horas. Tem mais, não acabou, e essa para mim é uma das informações mais horripilantes. No dia 15 de janeiro, o New York Post soltou uma bomba. Uma equipe de resposta à crise subordinada à prefeita de Los Angeles, Karen Bass, com centenas de voluntários treinados e um orçamento de quase $1 milhão,
ficou parada por quase uma semana, enquanto a cidade sofria seu desastre natural mais devastador de todos os tempos. O gabinete da prefeita só começou a colocar os voluntários para trabalhar ajudando as vítimas do incêndio na terça-feira, dia 14, depois que o Post começou a fazer perguntas sobre o motivo da inatividade dos voluntários. O incêndio do Palisades queimou mais de 23 mil acres até amanhã de terça-feira. E nós estamos falando que até este ponto, 18% do incêndio estava contido até a noite de terça-feira. Um voluntário de longa data disse ao The Post o seguinte: essa equipe é mais bem financiada do que qualquer outra no país e está de braços cruzados sem responder de forma alguma. Dias após o início dos incêndios, os voluntários foram notificados por e-mail do diretor interino Edward Alamo, obtido pelo Post, que os seus serviços não haviam sido solicitados. Em um e-mail de acompanhamento, o gerente do programa, Annie Vecchione, reiterou aos voluntários: neste momento, não estamos enviando para abrigos ou centros de recursos comunitários. Joseph Avalos, que atuou como diretor da equipe de resposta a crises, SRT, do prefeito por 13 anos até a prefeita Karen Bass demiti-la em maio passado, disse ao The Post o seguinte: eu fiquei chocado pelo fato de que a equipe não recebeu uma convocação normalmente, uma mensagem de texto, ou uma mensagem de voz, ou e-mail, para os seus 250 membros. Então eu recebi alguns telefonemas dos membros atuais do CRT, dizendo que eles ainda estavam à espera e não estavam sendo chamados para nada. Sinceramente, eu não entendo por quê. Em meio aos incêndios, vários voluntários continuaram recebendo notificações de texto para serem mobilizados em tragédias menores, como acidentes de trânsito, e nada para as vítimas dos incêndios. Avalos também disse que uma grande convocação era necessário para incêndios graves, para identificar rapidamente quem é disponível para entrar em ação e quando. A equipe de resposta a crises do prefeito de Los Angeles foi criada em 1992 para trabalhar com vítimas de incêndios, crimes e outros incidentes, de acordo com o site do CRT. Os membros da equipe são treinados em tudo, desde equipes de centros de evacuação até fornecimento de primeiros socorros psicológicos aos sobreviventes. A prefeita não precisa esperar por uma solicitação, ela tem toda a autoridade para enviá-los a seu critério. É revoltante e é repugnante que os políticos nunca queiram assumir responsabilidade por nada e, quando são entrevistados, fazem esse joguinho emocional de que as pessoas querem encontrar um culpado. Vocês se candidataram, vocês foram elegidos, vocês são os responsáveis. Político não está aqui para ser massageado, não está aqui para ser elogiado. Político foi elegido para fazer o seu dever e para proteger os membros, os eleitores, as pessoas que votaram e não votaram neles. Ai, que criticar a prefeita agora coloca a cidade em perigo. A cidade já está em perigo pela gestão horrorosa da prefeita. Do meu entender, ela devia ser presa e acusada de traição. Eu não preciso de mais informações para saber que essa mulher não apenas falhou, como ela traiu os seus eleitores, ela traiu os cidadãos da sua cidade. Ela foi informada de que uma tempestade estava se aproximando e ainda assim ela quis viajar, quebrando a promessa de campanha de que ela não faria viagens, que ela se concentraria especificamente na sua cidade já destruída. Mas ela estava mais interessada em se sentir honrada, em ser prestigiada, em estar participando de um coquetel. Isso é negligência criminosa. Eu não tô nem aí se ela tem 71 anos, não tô nem aí pra cor dela, ela é culpada, ela é responsável. Ela pode não ter causado o incêndio, mas suas péssimas ações ampliaram o desastre e as consequências mortais que estão ceifando a vida de muitas pessoas. E suas respostas surdas aos questionamentos que estão acontecendo por conta da sua gestão duvidosa, ela tem sorte de não estarmos na época em que as pessoas acendiam suas tochas e promoviam justiça com suas próprias mãos. Enquanto a prefeita está desfrutando de uma vida luxuosa de champanhe e camarão, milhares de pessoas não sabem nem o que fazer nesse momento. Ela é a representação viva do escárnio político, do desrespeito humano e da precipitação criminosa. Eu espero que ela pague em vida pelo que fez. Eu espero que ela seja punida à altura de suas péssimas ações. Eu desejo que o mesmo nível de misericórdia que ela concedeu ao seu povo seja estabelecido em seu julgamento.
Não há desculpas, não há explicações, nem justificativas para o que aconteceu. Seus atos, dia após dia após dia, descrevem exatamente o que ela é e o que ela tem dentro dela. Karen Bass é a própria podridão do sistema corrupto que controla esse mundo. E o detalhe meteórico de que ela segurou o CRT até ser descoberta pelo New York Post é a prova viva de que ela é pior do que as chamas que estão destruindo a cidade. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações, do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like e se você quiser, você pode me seguir, Gustavo N Psicanalista, lá no Instagram. Eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá, além que eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu faço postagens recorrentes, converso com os inscritos, faço enquetes, tenho uma interação muito exclusiva e colaborativa por lá. E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Esse é um suspense multifocal com uma abordagem inédita. O livro é escrito em formato roteiro, diferente de qualquer coisa que você já viu, e ele conta uma história extraordinária sobre o rapaz Jack Wilbur, que mora em uma mansão sozinho em Nova York. E ele começa a desconfiar que um terrível serial killer está escondido em sua própria casa. À medida que sua investigação avança, ele começa a analisar todos os aspectos geracionais de sua vida. As heranças financeiras, as heranças psicológicas, as heranças genéticas. E então, ele descobre que está preso em uma terrível maldição hereditária. Há uma reviravolta inacreditável no capítulo 10 que vai te deixar de queixo caído. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado, se você quiser. É enviado para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo. Você pode adquirir pelo meu site, entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo Telegram. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal!